Olá, bem-vindos ao resumo do módulo 6, Ferramentas de Gestão de Riscos, e no qual, dentre outras coisas, vamos falar da matriz de riscos. Para isso, vamos fazer uma reflexão. Imaginem que os riscos são uma parte inerente a todos os projetos. Os projetos, sendo eventos únicos, como um objetivo específico e realizado uma única vez, são eventos que, por sua natureza, envolvem maior grau de incerteza em sua execução. No final das contas, a incerteza é, principalmente, a fonte de risco. Assim, diferenciamos os projetos com relação a outras atividades que realizamos em uma organização. Na América Latina, as entidades públicas e os governos são entidades que estão expostas a um nível mais alto de riscos. Daí a importância de analisá-los, levá-los em consideração, administrá-los, planejá-los e evitar que aconteçam. Os riscos são parte inerente dos projetos, assim como são parte inerente da nossa vida. Todos nós, em qualquer lugar, estamos expostos a riscos, em maior ou menor grau. O que fazemos com os riscos? Fugimos deles? Não. Normalmente, o que fazemos é analisá-los, entendê-los e planejar ações que nos permitam mitigá-los. Isso é precisamente o que temos que fazer no projeto. É evidente que os três elementos fundamentais de todos os projetos, o prazo, o custo e o escopo, são os três elementos principais que devemos considerar em um plano de trabalho ou em um plano de projeto. Mas fazer uma análise dos riscos permite-nos validar que as considerações que fizemos para o prazo, custo e escopo são adequadas. Daí a importância de poder realizar um bom processo de gestão, primeiro com planejamento e depois com controle de riscos. Na parte dos riscos, considerem sempre que todo risco está composto de dois elementos. No gráfico que vocês podem ver ao meu lado, poderão identificar que esses dois elementos são a probabilidade e o impacto. A forma na qual nós analisamos e atribuímos prioridade a um risco depende da probabilidade de que ele ocorra e do impacto caso ele ocorra. Quanto maior a probabilidade e maior o impacto, como vocês podem ver no gráfico, maior é a prioridade para esse risco. E mais importante é levá-lo em consideração na hora de fazer um planejamento. Outra reflexão importante do módulo é a seguinte: a maior parte de nós pensa nos riscos como possíveis eventos que podem nos afetar em um projeto. Ou seja, eles têm uma consequência negativa. Por definição, a palavra risco tem uma conotação negativa. Entretanto, no processo de gestão de riscos, devemos levar em consideração tanto os riscos negativos quanto os riscos positivos, pois o risco possui uma conotação dupla. Isso é, o risco pode ser pior ou melhor do que havíamos previsto. A palavra risco quase sempre está associada ao negativo, mas neste caso, também queremos pensar nesses possíveis eventos que podem ocorrer no projeto e que em dado momento pode ter uma consequência positiva. Para não nos confundirmos e fazermos uma análise de ambas as partes, chamaremos os primeiros de ameaças e os segundos de oportunidades. Embora nos concentremos mais nos riscos negativos, nas ameaças, é importante não deixar de lado as oportunidades que também podem nos ajudar a verificar que esse plano de trabalho está desenvolvido corretamente. Durante o módulo, entre outras coisas, analisamos um processo de gestão de riscos, que é composto por diversas etapas que normalmente ocorrem na forma de ciclo e que vale a pena relembrar agora. Em todos os processos de gestão de riscos, vamos primeiramente identificá-los, ou seja, os riscos que estamos enfrentando. É importante fazer uma lista de todos os possíveis riscos. Uma vez que tenhamos identificado, devemos analisá-los. Esta análise é composta essencialmente pelos dois elementos que mencionamos, a probabilidade e o impacto. Com base nessa análise, podemos fazer o planejamento das respostas, ou seja, o que vamos fazer para contrabalançar esse risco. Lembre-se também que neste módulo identificamos 4 tipos de respostas. Os riscos podem ser mitigados, transferidos, evitados completamente ou aceitos. E dentro da aceitação, lembre-se que existem 2 tipos. Aceitação passiva, não fazer nada, somente para riscos de baixa probabilidade e baixo impacto.
ou aceitação ativa, em que não vamos fazer nada para evitar que o risco ocorra, mas no qual, caso ocorra, estaremos preparados. Uma vez que esse planejamento de respostas esteja definido, o mais conveniente é colocar tudo isso em uma matriz de riscos. Com essa matriz de riscos, nosso plano estará pronto e podemos iniciar com acompanhamento e controle. Lembre-se que, provavelmente, este é um início do acompanhamento e controle. Vamos proceder novamente à identificação de alguns riscos adicionais, alguns riscos que provavelmente não pudemos identificar e que não pudemos incluir no processo inicial de planejamento. Trata-se de um ciclo contínuo e iterativo e devemos realizá-lo ao longo de todo o processo de planejamento e, posteriormente, durante a execução do projeto. É bastante importante realizar este ciclo. Por último, permitam-me enfatizar este tema, a matriz de riscos. Aqui ao lado, vocês poderão ver um exemplo de uma matriz de riscos, um gráfico com alguns dos elementos normalmente que estarão incluídos na matriz de risco, assim como falamos no resumo do módulo anterior da matriz de aquisições, como o elemento focal, a parte da qual estão concentradas todas as informações para a tomada de decisões sobre as aquisições. Esta matriz de riscos cumpre mais ou menos o mesmo objetivo, que é concentrar em um só lugar todas as informações referentes aos riscos para que possamos tomar decisões com base nela e dar seguimento ao projeto. Aproveito este elemento, a matriz de risco, para convidá-los a realizar a administração ou gestão dos riscos em seu projeto. Comecem sempre pela definição de uma matriz de riscos com estes elementos sobre os quais falamos neste momento. Comecem com um projeto simples, como recomendado anteriormente. Não comecem por um projeto extremamente complexo. Comecem praticando com algo que tenham disponível e a partir daí vocês poderão saber melhor como os riscos vão se comportar e prosseguir para projetos mais complexos, à medida que vão aprendendo a desenvolver corretamente a matriz de riscos. Muito obrigado pela sua atenção. Vejo vocês no próximo módulo.